Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Júlia, eu sou aluna do terceiro semestre de Medicina da Universidade de Santo Amaro, a Unisa, e hoje eu tô aqui mediando esse videocast super legal, que é o Med Unisa, o DNA Med Unisa, com dois gigantes da faculdade, o professor Dr. Rian, que foi meu professor e coordenador, ele é coordenador do ciclo básico da medicina, e também com o coordenador, o Dr. Henrique, e hoje a gente vai esclarecer as dúvidas que vocês mandaram, tanto no Instagram como no formulário. E eu tô super lisonjeada de poder esclarecer também e mostrar para vocês como funciona o curso de medicina da Unisa, que é uma faculdade que eu tenho a honra de estudar e fazer parte. Vamos lá para as perguntas? Eu quero que vocês se apresentem também antes para o pessoal. O meu nome é Rian, atualmente estou na coordenação do ciclo básico do curso de medicina e juntos construímos nessa grande perspectiva de formar médicos que consigam ser excepcionais. Então esse é o objetivo central da universidade. Prazer, Ana. Eu sou o professor Henrique, eu sou o diretor do curso de medicina, tanto do campus de Guarulhos como do campus de Interlagos. E, como o professor Rian falou, o nosso desafio é formar excelentes médicos. E a gente está trabalhando arduamente para isso, né? Pois é, gente. E agora a gente vai começar com as perguntas. E eu quero perguntar para o Dr. Henrique como que surgiu o curso de medicina da Universidade de Santo Amaro. Poxa, Ana, a história da medicina da Unisa é uma história muito bonita mesmo, porque a Unisa, ela desde sempre, ela nasceu como uma obra social da população do extremo sul da cidade de São Paulo, que vendo a dificuldade, a carência do serviço de saúde na região, da população, tá, eles resolveram fundar uma faculdade para que os médicos formados eles pudessem ajudar a população. Tá? Então, a Faculdade de Medicina de Santo Amaro, ela desde sempre, ela tem essa veia social, então, que é uma coisa que nesses 54 anos de história da faculdade, isso nunca deixou de existir. E muito pelo contrário, na verdade, a gente está criando, a gente está fortalecendo isso cada vez mais. E isso é muito legal de fazer parte dessa história. E é verdade. Assim que você entra na faculdade, você é inebriado pela história da faculdade, essa coisa do espírito do Dr. Santo Amaro e ser médicos humanizados, de fato, é uma coisa que desde o primeiro semestre, desde o centro acadêmico, os professores, eles gostam muito de falar isso e você vai pegando aquela energia e assim, desde o primeiro semestre, a gente tem contato com o paciente e, de fato, eles sempre falam pra gente como é esse diferencial de se formar na Santo Amaro. E eu queria perguntar pro Rian, como que é a rotina dos alunos na faculdade? É uma rotina intensa, mas é uma rotina que a universidade tem a preocupação de ser absolutamente produtiva e absolutamente encantadora para o aluno, né? Então, a rotina do aluno ela é pensada para formar um bom médico e que ele consiga olhar para a instituição com encantamento. Então, eventualmente, no mesmo dia, o aluno vai ter uma aula prática de manhã, uma aula prática à tarde, né? Conhecendo, utilizando os vários espaços, os vários recursos acadêmicos que a instituição disponibiliza, e sempre nessa preocupação de oferecer para o aluno uma amostra do que é o mundo real. Então, todo o espírito, né, de construção desse dia a dia do aluno é para prepará-lo para as situações reais, que é o que de fato ele vai se deparar enquanto médico, quando lá na frente ele for um egresso. Muito bom. E como que é a metodologia de ensino, doutor Henrique? Olha, Ana, a gente preza muito pela qualidade do nosso ensino. E apesar da universidade ela estar antenada aí com o que tem de mais moderno no ensino médico, a gente usa muito a metodologia ativa, nós não deixamos de ser uma faculdade tradicional, tá? Prezando também pela forma de ensino mais tradicional, ensino expositivo. Tá? Então, é uma forma bem mesclada, justamente para que a gente tenha um desempenho e um aproveitamento dos estudantes cada vez maior. Tá? Porque tem alguns estudantes que se sentem mais confortáveis com metodologias diferentes. Tem aquele estudante que se sente mais confortável com aquela metodologia mais tradicional. E a gente consegue englobar tudo isso no nosso plano de ensino. Então isso é bem legal. A gente trabalha bastante para que todos tenham a possibilidade de aproveitar ao máximo o curso de medicina.
Isso é verdade, eu gosto. Eu sou meio old school, então eu gosto muito do sistema tradicional. Mas, ainda assim, eu acho isso muito legal, porque os professores não deixam de trazer casos clínicos para as aulas desde o primeiro semestre. Eu acho isso é muito legal. A gente tem uma matéria que toda semana a gente tem algum caso clínico para ir criando raciocínio clínico. E isso é muito interessante, essa parte de ser tradicional, mas também trazer metodologias ativas. Eu acho que ajuda muito, é uma mescla muito boa, assim. E também a gente queria saber como que funcionam os hospitais, as clínicas conveniadas na Unisa. A gente tem um monte de hospital e de aparelhos de saúde que a gente chama conveniados. Tá? A gente tem aí o nosso hospital principal, que é o Hospital Geral do Grajaú, que é um hospital estadual. Além disso, o Hospital do Campo Limpo, Hospital Pedreira, alguns hospitais em Guarulhos também, como Padre Bento, JJM, e mais de 43 UBSs, tá? Tanto em São Paulo como em Guarulhos, são conveniadas e estão disponíveis para que os nossos alunos, como você mesma falou, desde o primeiro semestre já passem a frequentar os serviços de saúde, entendeu? Já estejam inseridos aí nas atividades práticas. Então, isso é uma estrutura que poucas universidades, se é que tem alguma, que pode falar que tem. É verdade, e eu acho que faz muita diferença essa questão, assim, na nossa matéria de medicina, família e comunidade, quando a gente vai para a UBS. É muito bonito ver a vontade que os professores, os preceptores têm de ensinar pra gente, de mostrar que um médico só vai ser um bom médico se ele for aliado da equipe de saúde. Então, assim, é muito legal como eles mostram que os ACS são importantes, como toda a equipe de enfermagem, os técnicos, os farmacêuticos, eles precisam estar juntos para que tudo aquilo funcione e, de fato, a gente seja médicos humanizados, sabe? Então, acho que isso é muito legal e é um diferencial da faculdade que me faz muito feliz. E agora eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Rian. Quais são as estruturas curriculares do curso de medicina da Unisa? O curso de medicina, né, ele tem uma duração de 6 anos, né, e ao decorrer desses 6 anos, ele tem uma estratificação entre o ciclo básico, o ciclo clínico e depois o internato. Mas perceba, Ana, que dentro dessa sua fala, né, de prezar pelo humanismo e prezar pela diversidade na formação do aluno, mesmo no ciclo básico, o aluno já vai construindo uma vivência clínica. E lá no ciclo clínico, ele recupera aqueles conceitos que foram trabalhados no ciclo básico. E isso vai de encontro ao que o Dr. Henrique falou, né, de ser uma universidade que usa vários caminhos, vários recursos metodológicos justamente para promover essa integração. Então, muito embora tenham esses ciclos desenhados, eles estão sempre integrados. E dentro de cada um desses ciclos, os vários módulos, as várias disciplinas, né, que o aluno vai estudar, elas também estão integradas entre si, porque a gente entende que a formação de um raciocínio clínico, a formação de um médico que consiga gerar boas respostas para a sociedade depende dessa visão multissistêmica, dessa visão integrada. E é muito importante construir uma boa base, né? Para depois ir alavancando. A gente não tem uma boa casa sem uma boa fundação, né? Então, é muito importante. E agora, doutor Henrique, quais são os principais diferenciais do curso de medicina da Unisa? Além da história? Além da história, que é muito bonita. Olha só, né? A gente está falando de uma faculdade que é muito tradicional em São Paulo, uma faculdade que sempre prezou pela qualidade do ensino, e que, ao mesmo tempo, ela não parou no tempo. Então, a gente está falando de uma faculdade que tem mais de 50 anos, mas que está aí com o que tem de mais moderno em ensino médico, e a gente trabalha bastante também para que essa experiência prática do estudante seja cada vez melhor e maior. Tá? Então, hoje, posso falar que a gente tem um campus extremamente moderno, apesar de ser um campus antigo. Tá? Então, a gente tem laboratórios muito modernos, uma gama enorme de campos de estágio, tá? Isso sem contar no nosso corpo docente, que é extremamente qualificado. Tá? É difícil da gente encontrar em qualquer outra faculdade esse corpo docente, esse corpo de professores com tanta qualificação assim. Uhum. É uma coisa muito legal, eu tenho aulas com médicos que se formaram na faculdade, então isso é uma coisa muito bacana, que você vê que tá tendo continuidade, você pensa, nossa, acho que eu quero ser uma docente aqui também. Eu sempre penso isso quando eu tô lá e vejo que eu tô tendo aula com pessoas que se formaram Tá convidada na faculdade. E agora a gente quer saber também quantas vezes acontece o processo seletivo, quantas vezes abre. O ingresso, né, na medicina, ele é um ingresso semestral.
né? E em função desse ingresso semestral, nós temos dois ingressos por ano. Né? Então, muito em função disso, são 2 vestibulares por ano para que o aluno ele possa ter essa possibilidade, né, de ingressar nesses 2 momentos do ano acadêmico. Uhum. E, doutor Henrique, como que funciona a transferência de outra instituição para a Unisa? Olha, para o aluno que queira se transferir de outra instituição, ele tem que entrar em contato com a faculdade, na secretaria, providenciar o seu histórico escolar, tá, com todas as disciplinas que ele já cursou, para que a gente possa avaliar esse histórico, comparar o histórico dele com a nossa grade de disciplinas, e daí, estando tudo ok, a gente autoriza a transferência, isso deixando bem claro, do 1º ao 8º semestre, tá bom? Então, depois do 8º semestre, não tem mais transferência, porque daí já entra no internato, então é bem diferente. Tá? Só complementando o que o professor Rian falou, são realmente 2 vestibulares e o nosso vestibular, as inscrições estão abertas até o dia 9 de outubro, tá? Com a prova sendo realizada no dia 21. Tá? Então, não perca. No dia 28, desculpa, errei. 28 de outubro. E, doutor Rian, como que funciona o aproveitamento de matéria caso alguém venha transferido ou queira entrar como segunda graduação? Né, ele segue um pouco nisso que o doutor Henrique sinalizou, né? É um processo que o aluno consegue fazer pelo próprio portal dele, né? Então, é um processo muito tranquilo. Ele precisa registrar no portal essas documentações que a instituição, né, anterior dele emite, e aí, mediante isso, de forma muito ágil, a secretaria recebe esses documentos, os setores pedagógicos da instituição, eles avaliam para ver a compatibilidade de carga horária, a compatibilidade de conteúdo, e aí, estando tudo certo, o aluno tem o aproveitamento das disciplinas. Então, é um fluxo muito tranquilo, né, e de muita agilidade. Né? A instituição conduz isso com bastante agilidade. E, doutor Rian, agora pegando um gancho, eu quero saber como que funcionam os estágios supervisionados. Pensar o estágio na medicina Unisa é muito pensar os diferenciais do curso, né? E eu compartilho um pouco da sua fala. Veja, o aluno no 1º semestre, ele já está em contato com a vida como ela é. Porque nós entendemos que a sala de aula é absurdamente importante, mas também é importante que existam campos para que o aluno gere a aplicabilidade desse conhecimento. Então, no 1º semestre, nosso aluno já está no campo de estágio, já está nas unidades básicas de saúde. À medida, né, que o curso vai dando seguimento, à medida que o aluno vai ganhando conteúdo, à medida que o aluno vai avançando em níveis de complexidade, ele vai circular por vários ambientes de estágio, que compreendem, né, a atenção primária de saúde, os níveis hospitalares, né, até chegar no grande número de equipamentos de saúde, que o doutor Henrique mencionou, que dão suporte lá para o internato do nosso aluno. Muito bom. E, doutor Henrique, eu quero saber como que a Unisa fornece o suporte emocional, porque a gente sabe que medicina é um curso extremamente árduo, puxado, e que isso é super importante. Olha, Ana, a gente sabe muito bem como é difícil você sair da vida do colegial para entrar na vida acadêmica, ainda mais quando a gente pensa num curso, como você falou, tão pesado como medicina, tá? A faculdade tem inúmeros projetos, tá, de suporte, tá, dentro o mais importante que é o PAES, que é o Projeto de Assistência a Estudantes de Saúde, tá? Onde a gente tem todo esse acompanhamento psicológico, tá? Também tem toda a coordenação do curso que pode ajudar em questões pedagógicas, aqueles alunos que têm alguma dificuldade específica com determinadas disciplinas, a gente tá focado em ajudar esses alunos, tá? A gente tenta fazer o curso mais personalizado possível, tá bom? Porque a gente sabe o quanto é importante, o quanto é, às vezes, difícil essa adaptação do estudante que, às vezes, é a primeira vez que sai de casa. Então, é muito importante isso para a gente. E a gente sabe que uma universidade tem uma tríade, né? Que é extensão, pesquisa. Eu queria muito saber, mesmo sabendo da evolutiva que a Unisa dá para a população, porque no meio do nosso campus de Interlagos tem um complexo de saúde, então você vai entrar para aula e você vai ver que o pessoal está indo lá usufruir daquilo ali. Eu queria saber quais são as oportunidades de pesquisa para os alunos. A gente tem aí a pós-graduação com o curso tanto de mestrado como de doutorado na área de saúde, e para os nossos alunos da graduação, a gente tem os projetos de iniciação científica, tá?
onde o aluno ele tem um tutor, né, um orientador. Tá? Uhum. Esse projeto ele vai para a diretoria de pós-graduação e, dependendo do projeto, inclusive, o aluno ele pode até, inclusive, ganhar a bolsa da iniciação científica. Tá? Isso é muito legal, porque você acaba estimulando desde cedo essa produção de conteúdo. Tá? Além disso, todos os alunos, no 8º semestre, eles apresentam o trabalho de conclusão de curso, tá? Que também é uma coisa que acaba estimulando ainda mais esses alunos a publicarem, a efetivamente fazer ciência. Sim, tem um congresso também da Santo Amaro, né, o COACM, que é muito forte, é muito importante. E eles todos os professores sempre incentivam os alunos a produzirem para o congresso da própria faculdade, né? Exato. E eu também queria saber sobre os recursos tecnológicos laboratoriais disponíveis na faculdade. Olha, né, a gente tem aí laboratórios de alta fidelidade para simulação com atores. Todas as nossas lousas são lousas inteligentes, lousas interativas, tá? Não tem mais aquela coisa de você escrever na lousa com canetão. Uhum. É tudo lousa interativa, onde você pode passar vídeo, você desenha. O nosso laboratório de anatomia acabou de ser reformado, tá maravilhoso. Tá? E a simulação, né? A simulação é a nossa menina dos olhos, a gente tem a simulação com os atores, a simulação com os bonecos, que isso é uma estrutura que poucas universidades têm. Uhum, e é muito legal. Eu tive no semestre anterior a simulação com os atores e, assim, realmente é uma coisa super verídica que você fica, gente, depois o ator sai do personagem e você fala, meu Deus, como assim? Como que isso aconteceu? E, doutor Rian, eu queria saber como que o curso prepara os estudantes para os desafios e avanços da medicina nessa contemporaneidade? Ana, eu gosto bastante dessa pergunta porque, em alguma medida, ela dialoga com a primeira pergunta, né? Então, perceba que a Unisa é uma universidade de mais de 50 anos. Então, ela tem uma experiência acumulada, ela sabe fazer porque faz bem há muito tempo. Uhum. E, ao mesmo tempo que tem essa experiência de 50 anos, é uma universidade que está muito preocupada com olhar para frente, com quais são as tendências no ensino médico. Então, quando o doutor Henrique fala desses laboratórios de simulação, que são incríveis, quando você compartilha as suas vivências na unidade básica de saúde, no estágio, é tudo isso que soma o conteúdo principal do curso, o conteúdo principal da universidade, que é formar médicos que, sobretudo, sejam defensores do seu sistema de saúde. É formar médicos que, sobretudo, consigam resolver os problemas reais da população. Então, o diferencial da Unisa e esse diálogo com a contemporaneidade que a Unisa faz é isso, é de uma instituição que faz muito bem feito há muito tempo e que tem a cabeça aberta para olhar para o futuro, para entender o que é que o médico em 2023 ele precisa ser e ele precisa saber. Uhum. Tradição com inovação, Exato, né? Tipo, exato. manter a qualidade, mesmo sendo uma faculdade que tem muita tradição. Exatamente. E assim, agora a última, que não é uma pergunta, falando um pouquinho da minha vivência na faculdade, eu queria falar um pouquinho para vocês de como que é a minha interação com os professores e com os alunos, que eu percebo que os professores são muito solícitos. Desde o primeiro semestre, eles falam muito pra gente sobre iniciação científica. Como eu já falei no começo, tem essa coisa do espírito do Dr. Santo Amaro, de formar médicos humanizados, e eles entendem que você tá ali. Eu tenho um professor que é muito bom, e desde o primeiro semestre ele fala que nós já somos médicos em formação. Então, eu acho que quando eles trazem pra gente essa responsabilidade de ser pessoas proativas, de pesquisarem, de desde o início já darem as melhores referências bibliográficas, falarem pra gente pesquisar artigos e não se contentar em assistir a aula, eu acho que isso te instiga a ser um profissional melhor, que, de fato, se você entra na medicina, mesmo a medicina não sendo um sacerdócio, eu acho que é uma entrega, você pensar como que eu posso melhorar a vida do outro, né? Tem uma frase do Drauzio Varela que eu gosto muito, que ele fala que a medicina não é sobre curar, mas é sobre abrandar aquela dor, aquele sofrimento que o seu paciente tem. E eu acho que você é ensinado isso desde o começo na Universidade de Santo Amaro, então, assim, eu me encontrei na faculdade, eu gosto muito de lá, apesar de sair todo dia da minha casa e ir para Interlagos, e falo, gente, quando eu entro ali, quando eu tenho uma aula, eu penso, caramba, eu tô no lugar certo. Eu nem sou de São Paulo, saí de Brasília e tô muito feliz na minha casa, como os alunos chamam
Unisa. E eu queria agradecer a participação de vocês pelo videocast. Foi muito bom, tenho certeza que foi esclarecedor. E eu quero saber se vocês têm mais alguma coisa para falar pro pessoal que assistiu o nosso videocast. Né? Quem tem que agradecer é a gente, que é muito gostoso conversar, poder ter essa conversa franca com vocês. E sempre que precisar de alguma coisa, a gente está aqui, entendeu? Pode contar com a gente, que a gente está aqui para ajudar. Faço minhas palavras do Dr. Henrique, agradeço muito o convite, é sempre muito bacana. E acho que a sua fala e o seu proativismo e o seu protagonismo aqui nessa conversa diz muito do que é a medicina, diz muito o que é a Unisa. Então, de verdade, assim, eu acho que o que é mais importante dessa conversa é deixar sempre os canais abertos para que mais pessoas venham conhecer e mais pessoas venham construir essa história. É uma história de mais de 50 anos e que nós precisamos e queremos e receberemos sempre muito 50. bem pessoas para termos mais 50 e, sobretudo, formando médicos com excelência, que é a nossa razão de ser. É isso. Eu queria agradecer a vocês que assistiram o nosso videocast DNA Med Unisa. Lembrar que as inscrições para o vestibular estão abertas e a prova acontece no dia 28 de outubro, então fiquem ligados. Continuem seguindo a Unisa em todos os canais das redes sociais. E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.